Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Despertar. Eu, Ricardo Assunção, dando boas-vindas a todos que estiverem participando do canal. O tema de hoje é um tema que graça de muitos anos atrás, descoberto por Isaac Newton, e hoje uma atualidade sobre outros aspectos, sobre outras descobertas. É o tema Lei da Atração, que anteriormente a gente conhecia como Lei da Atração Gravitacional. Na verdade, a Lei da Atração é algo que tem sido estudado hoje, tendendo aspectos e novidades modernas de informações muito inteligentes em relação a como lidar com essa lei. Essa lei é nada mais, nada menos para nós espiritualistas, a lei de causa e efeito, que antecede a lei da atração. Essa lei de causa e efeito é uma lei que diz respeito a nós enquanto antenas espirituais, enquanto seres espirituais fazendo essa experiência na carne. A lei da causa e efeito, de causa e efeito, estabelece muitos aspectos interessantes. Estabelece aspectos de vibração, de frequência, de elevação e de baixa frequência, baixa elevação. O que nós pensamos, nós atraímos. Aquilo que nos permanece é aquilo que vai representar a nossa vida. As vibrações que esses pensamentos causam em nossas vidas elevam ou não a nossa frequência espiritual. Cada nível de frequência estabelece um momento espiritual de cada um. Nós vamos separar em duas partes, porque são muitas informações. Hoje queríamos lembrar aspectos importantes dessa lei. Somos bombardeados por milhões de pensamentos. E como fazer para acatar alguns e debelar outros? Como fazer para manter a nossa saúde mental? Como fazer para elevar a nossa frequência espiritual através dos bons pensamentos e nos tornar essa antena de perspectivas positivas, de harmonia espiritual, de oportunidades, de portais espirituais abertos, que nos vão capacitar, que nos vão fazer chegar muitas coisas boas em relação à nossa vida. Primeiro precisamos pensar soluções. Esse é um aspecto moderno da lei da atração que eu acho valioso mostrar. Acredito eu que a humanidade foi orientada de uma forma que nós vamos para a cama pensando nos problemas, vivemos pensando nos problemas, fomos educados para que a nossa vida resolvêssemos os problemas, as dificuldades, as lutas, e não fomos treinados a pensar na solução. Essa lei da atração moderna nos dá um outro foco. Aquilo que tu pensas aumenta, progride. E se você pensa efetivamente em escassez, essa escassez vai aumentar. Se você pensa efetivamente na dificuldade, essa dificuldade vai aumentar. Porque aquilo que você pensa efetivamente, excessivamente, o universo te dá mais do mesmo. Essa informação nova que nos deu a oportunidade de pensar. É verdade. A vida inteira eu fiz isso. A vida inteira eu procedi dessa forma. E o que gera esse pensamento? Mais pensamento comum. Aquilo que eu efetivamente penso gera efetivamente mais do mesmo. Essa foi uma informação oriunda dos estudos atuais. Muitas informações foram devassadas e descobertas e entregues para uma modificação de atitude nossa. As frequências têm níveis espirituais. Isso já é estudado pela física moderna. E o que gera esses níveis espirituais? Que são portais espirituais abertos, condicionados a captar soluções que vêm do universo. São efetivamente bons pensamentos que têm níveis espirituais, maus pensamentos que têm baixos níveis espirituais. E as soluções sagradas só podem conectar com frequências equivalentes às soluções sagradas. Isso é uma realidade que não nos foi revelado da forma como hoje está sendo orientado. Poderíamos dizer que essas passagens já existiam no tempo de Jesus?
Sim. Mas a forma como Jesus colocava, através de parábolas, não nos condicionou a compreender como está sendo devassado agora, descoberto agora, e nos dito que o fundamento religioso dos tempos do Cristo nada mais é do que ocorre hoje de uma forma mais esclarecida. Nós nos tornamos imã de positividade na medida em que os hábitos nossos que desejamos modernos e modificados se tornem modernos e modificados. Se eu quero uma vida melhor, se eu quero uma mudança na minha frequência espiritual, eu preciso mudar os meus pensamentos. São esses pensamentos que vão me tornar esse imã de positividade. Essas oportunidades que não sabemos de onde vêm. Essas soluções sagradas que surgem na minha mente. Aquilo que eu falei no primeiro vídeo. O abrir de conexões. A capacitação que lá o Cristo de Deus já nos dissera. Que Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Mas nós precisamos compreender que a participação nossa é efetiva. É mais do que importante. Nós precisamos estar em conexão com aquilo que modernamente está sendo mostrado para nós de uma forma sem parábolas. O Cristo de Deus dizia que ele iria, mas que viria o Espírito Santo, na linguagem daquela época, que viriam outros que abordariam de forma mais suave, de forma mais esclarecedora aquilo que dissera na época. E hoje vemos que por inspiração muitos dissecam e descobrem aquilo que na época passada estava sob efeito da parábola. Nós hoje temos a informação, a responsabilidade que o Cristo nos deixou, para que a nossa vida se torne, para que as nossas dificuldades sejam superadas, para que nós possamos suprimir as dificuldades de forma sábia. Nós não temos a tristeza nos lábios, nós temos a devassidão para o mal, ou seja, desfazer o mal, desencapar o mal e falar mais no bem. É como se invertêssemos os papéis. Menos de 1% para o mal e 99,99% para o bem. Essa é a proposta da lei da atração, da lei de causa e efeito, que tem um fundamento tão básico. Aquilo que eu me esmero, aquilo que eu me dedico, mais daquilo virá para mim. Aquilo que eu enfrento, aquilo que eu empreendo, eu recebo em troca equivalência sobre aquilo. Eu não posso pensar em vibrar no bem e ter algo ruim. A lei de causa e efeito diz claramente, não é uma lei religiosa, não é uma lei de igreja alguma, não é uma lei de nenhum fundamento, é uma lei natural. Quando ela diz efetivamente que aquilo que tu empreendes você receberá igual, seja bem ou seja mal. E é preciso que se explique às pessoas que isso não é uma abstração. Isso é uma realidade. É como um plantador, é o agricultor humilde, sem conhecimento talvez até de técnicas mais modernas, mas ele sabe que arando a terra, ele sabe que molhando a terra, que cuidando, ele vai ter no tempo certo o retorno do teu cuidado, do teu plantio bem feito. A vida, mais uma vez, similariza os acontecimentos naturais. E nós precisamos empreender frequências espirituais, fluxos espirituais elevados às nossas diversos pensamentos. Nós precisamos pensar sobre eles. Quando disseram para nós que a enormidade de pensamentos que nos concita diariamente, temos a capacidade de debelar alguns e aceitar outros, nós não sabíamos como. Hoje já nos é informado, já nos é dirigido a forma como nós rejeitamos pensamentos que não são bons. Onde graça a avaliação desses bons pensamentos? Saber quais ficam e quais devem ser debelados no seu interior. O próprio Cristo diz: onde está o conceito moral? Onde está a lei divina? Graça no teu coração. Essa informação ele nos deixou. E nós sabemos o que é mal. Nós sabemos o roteiro correto. Não precisa que seja dito. A criança, ainda criando a sua personalidade, já consegue dizer que essa atitude vai gerar algo
que não vai deixar mamãe e papai feliz. Significa que o que o Cristo falou lá atrás é verdade. Nós temos em nosso interior os roteiros morais que nos farão conectar com o bem, abrir portais espirituais e chegar a soluções divinas necessárias. Não podemos sair da encarnação, não podemos deixar de vibrar com esses sentimentos. São essas motivações que vão fazer chegar à nossa vida aquilo que nós desejamos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós viemos aqui realizar. A elaboração da descoberta, a modernização dos pensamentos, o crescimento, o aprendizado, o desenvolvimento moral e a descoberta de um novo ser. Essa é a proposta. A Lei da Atração faremos mais 1 ou 2 blocos de acordo com a quantidade de material muito interessante e novo que eu quero passar para vocês. A partir de amanhã, daremos a quantificação em hertz das frequências de cada pensamento. É muito interessante essa parte. E outros aspectos interessantes, modernos, que precisam fazer parte da minha organização mental, sabendo eu que a intenção não é criar ainda esse ser perfeito. Sabemos que a distância talvez esteja grande. Mas é iniciar agora um processo que nós já podemos, de melhoria, de capacitação, de qualificação da nossa vida, dos nossos pensamentos, que vão tornar esse imã de positividade chegar à nossa vida de forma mais efetiva. E transformar essa vida que nós desejamos numa vida real, efetiva e absolutamente eficiente. Nós agora convidamos a todos para um propósito semanal. Vamos durante toda essa semana vibrar pela melhoria das nossas qualificações espirituais. Se temos alguma doença, alguma dificuldade, se temos alguma dor, se temos alguma situação que não seja boa, vamos durante toda a semana pensar em cada uma delas e oferecer a nossa elevação de frequência espiritual para coadunar com a espiritualidade que nos acompanha, a tratar essa dificuldade que está há muito tempo me deixando triste. Convido a todos agora, efetivamente, a oferecer essa espiritualidade presente, a tua dificuldade, a tua dor, a tua contenda, e vamos agora orar para o aperfeiçoamento espiritual deste momento. Querido Mestre Jesus, agradecemos pela sintonia das informações valiosas que, sendo estimuladas no nosso dia a dia, perpassa as dificuldades e promove a melhoria da minha condição espiritual. Agradeço-te, Mestre, pela mão sagrada que embala o nosso coração através da espiritualidade, que sobre a tua tutela, Mestre, concita-nos crescimento, elevação, concita-nos aprendizado. Mestre querido, agradecemos por este canal, agradecemos por cada pessoa que conosco vibra para que o aperfeiçoamento das mensagens possa favorecer a todos nós necessitados do bem e da moral. E que todos nós possamos, Senhor, nesse instante, tratar as diagnoses aqui trazidas e sairmos melhor do que entramos. Que a tua paz, a tua luz possa nos fazer descobrir efetivamente essa centelha divina, parte inicial do nosso trabalho, ao qual nos faz entender que a nossa presença junto a ti é mais do que necessária, é essencial. Muita paz, Mestre Jesus, para todos os lares, para todos aqueles que convidam conosco o aperfeiçoamento moral e espiritual neste dia. Muita paz, graças a Deus e muito obrigado a todos.